Olá, irmãos, a paz de Jesus. O evangelho deste domingo, o evangelho do quinto domingo da Quaresma, nos mostra que o encontro com Jesus é um encontro que liberta, que perdoa e que transforma. Esse evangelho é o evangelho da mulher adúltera. O evangelho nos diz que os fariseus encontraram uma mulher em adultério e levaram essa mulher até Jesus. Eles diziam a Jesus que ela foi pega em adultério e a lei diz que ela deve ser apedrejada, que deve morrer. E tu, o que dizes? E Jesus diz a eles: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E eles foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus levanta, olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. Nós vemos nesse evangelho uma mulher numa situação difícil, numa situação de morte, numa situação em que ela não poderia fazer nada. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E essa mulher foi pega em pecado. Mas em alguns versículos adiante, nesse mesmo capítulo, Jesus ele começa a dizer sobre a sua morte, que ele deve morrer. Jesus começa a dizer sobre a tua paixão. Jesus ele é aquele que vem morrer no nosso lugar. Jesus é aquele que vem assumir a nossa culpa. Ele que vem assumir o nosso pecado para morrer no nosso lugar. E fazendo isso, Jesus ele perdoa os nossos pecados. Ele olha para aquela mulher e diz: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Jesus não somente perdoa os pecados daquela mulher, mas ele levanta aquela mulher caída. No evangelho de domingo passado, nós vemos o filho pródigo, que ele olha para o pai e diz: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Jesus não somente perdoa o pecado dessa mulher, mas Jesus devolve a ela a dignidade de filha de Deus. É como se Jesus dissesse a ela e dissesse a nós neste domingo: você não é isso que estão dizendo sobre você, você não é isso o que estão acusando sobre você. Você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus, você é amado de Deus. E Jesus só pede uma coisa àquela mulher e a nós. Jesus olha para ela e diz: vai em paz e não tornes a pecar. Jesus pede a ela uma conversão. Jesus pede a ela uma vida nova. Porque por mais que ela está sendo perdoada naquele instante, se ela continuar vivendo essa vida de pecado, ela se colocará em ocasiões de morte novamente. E quando eu digo morte eterna. Jesus é aquele que vem nos livrar da morte. É aquele que vem nos trazer a vida, e quando eu digo vida eterna, vida plena. Jesus olha para aqueles fariseus e diz a eles: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E todos eles foram se retirando, porque eles olharam para dentro deles e perceberam que eles também mereciam ser condenados. Senhor, nesse dia eu olho para dentro de mim e vejo que quantas vezes o pecado tirou de mim a dignidade de filho. Mas eu quero te pedir, Senhor, venha nos libertar, venha nos transformar. Liberta-nos, Senhor, de todo o pecado, de todo e qualquer vício. E dai-nos, Senhor, a graça de compreender que viver a tua vontade, viver os teus mandamentos, é viver sob a proteção do Pai.